Direito Administrativo 2. Licitação e contrato. Licitação, conceito, procedimento administrativo para selecionar a proposta mais vantajosa à administração pública com igualdade entre os concorrentes. A lei vigente é a 14.133, de 2021. Quais os princípios? Tem o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. O objetivo da licitação é a proposta mais vantajosa, isonomia, prevenção de sobrepreço e incentivação às inovações sustentáveis. Quem são os agentes de contratação? Servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente? A equipe de apoio é no mínimo 3 servidores efetivos. A vedação de parentesco até o 3º grau com licitantes ou contratos habituais. Quais as fases da licitação? Tem a fase preparatória, o edital, as propostas, o julgamento, a habilitação, recurso e homologação. As modalidades existe o pregão, a concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Os critérios de julgamento: menor preço, maior desconto, melhor técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico. Quanto à contratação indireta, existe a inexigibilidade e dispensa de licitação. A dispensa está dividida entre dispensável, que é a decisão discricionária, e dispensada, que é a decisão vinculada, alienação de bens. Quanto aos princípios, legalidade tem a ver com a administração, os licitantes e os contratados, que só podem agir conforme as leis e as normas vigentes. Nada pode ser feito sem previsão legal. Impessoalidade fala das decisões que devem ser baseadas em critérios objetivos sem favorecimento pessoal, político ou econômico. Moralidade exige conduta ética, honesta e compatível com a boa administração pública, mesmo quando o ato for legal. Publicidade: os atos do processo licitatórios devem ser divulgados para garantir controle social, sendo o sigilo exceção prevista em lei. Eficiência: busca o melhor resultado possível com o menor custo, mantendo padrões adequados de qualidade. Interesse público: o agente público deve atuar sempre visando o interesse público. Esse interesse prevalece sobre o interesse privado. Probidade administrativa: impõe atuação íntegra e de boa-fé, combatendo fraudes e atos ilícitos de agentes e licitantes. Igualdade ou isonomia: garante tratamento igual a todos os licitantes, assegurando competição justa no certame. Planejamento: exige estudo da contratação com definição clara da necessidade do objeto e da forma de execução. Transparência: determina a disponibilização ativa de informações completas e atualizada, inclusive no PNCP. Eficácia: relaciona-se ao alcance dos objetivos previstos no planejamento da contratação. Segregação de funções: determina a divisão de responsabilidade entre agentes para evitar erros, fraudes e concentração de poder. Motivação: obriga a administração a justificar suas decisões com fundamentos de fato e de direito. Vinculação ao edital: impõe o cumprimento rigoroso das regras e condições previstas no edital por todos os envolvidos. Julgamento objetivo: o julgamento deve seguir critérios claros e previamente definidos sem subjetividade. Segurança jurídica: garante a estabilidade das relações jurídicas e de proteção à boa-fé e aos atos já consolidados. Razoabilidade: as exigências devem ser coerentes e adequadas ao fim pretendido sem excessos. Competitividade: estimula a ampla participação de interessados, vedando exigências que restringam indefinitivamente o certame. Proporcionalidade: as medidas adotadas devem ser necessárias e equilibradas em relação ao objetivo público. Celeridade: busca procedimento mais rápido, evitando formalismo desnecessário. Economicidade: visa a melhor relação custo-benefício sem comprometer a qualidade do objeto contratado. Desenvolvimento nacional: utiliza o poder de compra do Estado para promover crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental.
Quanto às fases, fase preparatória, etapa de planejamento. A administração identifica a necessidade da contratação, define o objeto, elabora o estudo técnico, o termo de referência ou projeto básico, e escolhe a modalidade e o critério de julgamento. Divulgação do edital. Momento em que o edital é publicado, dando publicidade às regras da licitação e permitindo que os interessados se preparem para participar. Apresentação de propostas e lances. Os licitantes apresentam suas propostas iniciais e, quando cabíveis, realizam lances conforme a modalidade adotada. Julgamento. A administração analisa e classifica as propostas de acordo com o critério de julgamento definido no edital. Pode ser melhor preço, melhor técnica. Quanto à habilitação. Verificação da capacidade jurídica, técnica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira do licitante vencedor. Fase recursal. Os licitantes podem apresentar recursos contra decisões tomadas durante o processo, assegurando contraditória e ampla defesa. Homologação. A autoridade competente confirma a regularidade do procedimento e valida o resultado final da licitação. Contratação. A formalização do contrato administrativo é o instrumento equivalente com o licitante vencedor. Serviço público. Conceito. É toda atividade atribuída ao Estado destinada a satisfazer necessidades essenciais ou relevantes da coletividade. Essa atividade pode ser direta ou indireta. Os elementos constitutivos do serviço público. Tem o subjetivo, que diz respeito à titularidade do serviço, que é sempre do Estado, mesmo quando a execução é delegada a particulares. A responsabilidade última e controle permanece com o poder público. Tem o elemento formal, que se refere ao regime jurídico aplicável à prestação do serviço. Em regra, o serviço público se submete ao direito público. Quando prestado por particulares, o regime pode ser híbrido, tanto o direito público com o direito privado. Em qualquer hipótese, a responsabilização civil objetiva é com base no risco administrativo. O elemento material relaciona-se à finalidade da atividade, que deve ser necessariamente atender ao interesse público e às necessidades coletivas. Formas de prestação de serviço público. Prestação direta. O serviço é executado pela administração pública, por meio de seus órgãos e agentes sem intermediação de terceiros. Prestação indireta. O serviço é prestado por entidades da administração pública indireta ou particulares mediante delegação. A delegação ocorre por concessão, permissão ou autorização. Serviços próprios e impróprios. Serviço próprio, titularidade exclusiva do Estado, só pode ser executado por particulares mediante delegação, submetidos a regime de direito público. Serviço impróprio. O Estado não detém titularidade exclusiva, pode ser prestado diretamente por particulares, regidos predominantemente pelo direito privado. Concessão, permissão e autorização. A delegação do serviço público pode ocorrer por 3 instrumentos distintos, cada um com características próprias. Concessão. Vínculo estável contratual, oneroso e não precário. Permissão. Contratual administrativo. Permissão é o contrato administrativo, porém precário. Autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Quanto à classificação de serviços públicos, temos, quanto aos usuários, a divisibilidade, a titularidade e a forma de prestação. Quanto aos princípios do serviço público, temos a regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia de prestação, modicidade das tarifas. A continuidade é a não interrupção, atualidade é a modernização, modicidade é o preço acessível, generalidade é atendimento universal, segurança é a proteção ao usuário, eficiência é o resultado com qualidade. Improbidade administrativa é toda conduta ilegal, desonesta ou contrária aos princípios da administração pública praticada por agentes públicos ou por terceiros que atuem em conjunto com ele, causando prejuízo ao interesse público. Trata-se de um comportamento marcado pela falta de probidade, isto é, a ausência de honestidade, boa-fé, lealdade e correção no ato da coisa pública. Natureza do ato de improbidade. O ato de improbidade não precisa ser um ato administrativo formal. Ele pode consistir em ação ou omissão praticada no exercício da função ou fora dela, desde que exista nexo com a função pública. Finalidade da lei de improbidade administrativa.
proteger o patrimônio público, garantir a observância dos princípios da administração pública, punir o agente público desonesto, evitar o uso da função pública para a obtenção de vantagens pessoais. A lei não visa apenas punir, mas também prevenir práticas corruptas e fortalecer o controle da administração pública. Sujeitos do ato de improbidade administrativa. O sujeito ativo pode ser o agente público em sentido amplo, particular, desde que concorra e se beneficie do ato junto com o agente público. O sujeito passivo é o Estado em sentido amplo, União, os Estados, Distrito Federal e Município, autarquias, fundações, empresas estatais, entidades que recebam recursos públicos. Tipos de atos de improbidade administrativa. Atos que importam enriquecimento ilícitos. Ocorre quando o agente público obtém vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo. Atos que causam prejuízo ao erário. São aqueles atos que geram danos financeiros aos cofres públicos, ainda que sem enriquecimento do agente. Atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Relaciona-se à concessão irregular de benefícios fiscais ou financeiros, causando desequilíbrio, prejuízo ao interesse público. Atos que atentam contra os princípios da administração pública. Caracterizam-se pela violação direta aos princípios administrativos, mesmo que não haja ao erário ou enriquecimento ilícito. Próximo tópico, processo administrativo. Processo administrativo é o conjunto organizado de atos e atividades praticados pela administração pública com a finalidade de aplicar a lei, tomar decisões administrativas e concretizar o interesse público. Ele funciona como caminho obrigatório que o Estado deve seguir antes de decidir, garantindo que suas decisões não sejam arbitrárias, mas fundamentadas previsíveis e legais. Sem o processo administrativo, o Estado decidiria de forma desorganizada, não haveria previsibilidade e os direitos dos cidadãos estariam vulneráveis. Então, o que é o processo administrativo? É a sequência de atos da administração para aplicar a lei. A finalidade é tomar decisões administrativas válidas. A abrangência administração pública federal. A função, evitar arbitrariedade e garantir legalidade. Quanto à função, tem a organização, que é padronizar decisões administrativas, a segurança jurídica, que é evitar decisões arbitrárias, transparência, permitir controle pelos cidadãos, legalidade, garantir atuação conforme a lei. Processo administrativo é o conjunto de regras e princípios, é a estrutura que orienta a atuação administrativa. Já o procedimento administrativo são as etapas formais e sequenciais, o caminho prático dentro do processo. Não é uma distinção legal obrigatória, mas ajuda na compreensão teórica. Os princípios têm o devido processo legal, que é a decisão só com respeito à lei, o contraditório, que é o direito de resposta, ampla defesa, que é o uso de todos os meios legais, a legalidade, que a administração só faz o que a lei permite, a motivação, que a decisão deve ser justificada, a oficialidade, que a administração pode agir de ofício, gratuidade sem cobrança ao administrado. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado é a obrigação que o poder público tem de reparar danos causados a terceiros em razão de sua atuação lícita ou ilícita praticada por seus agentes no exercício de suas funções. Em termos simples, se o Estado causar dano a alguém, deve indenizar. Essa responsabilidade decorre do princípio de que ninguém pode suportar sozinho o prejuízo causado pela atuação estatal. Quanto às espécies de responsabilidade do Estado, existe a contratual, que é quando existe um contrato entre o Estado e o particular, o Estado responde quando descumpre cláusulas contratuais. E o extracontratual é quando não existe contrato entre as partes, o dano decorre de atividade administrativa e é mais cobrada em prova, essa parte extracontratual. Quanto à teoria do risco administrativo, que é a regra no Brasil, está no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Fala sobre a responsabilidade objetiva, que não precisa provar a culpa do Estado. Apenas existe 3 requisitos: a conduta administrativa, o dano e o nexo causal. Quanto aos excludentes da responsabilidade do Estado. Mesmo na teoria objetiva, o Estado pode se eximir se provar
caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro. Quanto à teoria do risco integral, a responsabilidade objetiva sem excludentes, o Estado indeniza em qualquer hipótese e tem a aplicação excepcional na parte de danos nucleares, acidentes ambientais graves. Quanto ao sujeito da responsabilidade civil do Estado, respondem pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Quanto à responsabilidade direta e indireta, responsabilidade direta é quando o cidadão aciona o Estado, não o agente. Responsabilidade indireta é quando o Estado pode propor ação de regresso contra o agente responde subjetivamente, com culpa ou dolo. Responsabilidade por omissão do Estado é a regra subjetiva. Teoria da culpa administrativa. Tem que provar que o Estado tinha o dever de agir se omitiu e houve dano. Intervenção do Estado na propriedade privada. É quando a propriedade privada é de direito fundamental assegurado pela Constituição. Esquece isso. A intervenção do Estado na propriedade privada consiste em restrições, limitações ou supressão do direito de propriedade imposta pelo poder público com base na lei para assegurar o interesse coletivo e a função social da propriedade. Tem como característica geral a excepcionalidade, fundamentação legal e constitucional, finalidade pública e pode gerar ou não indenização conforme a modalidade. Temos como modalidade de intervenção do Estado a servidão administrativa, que é a intervenção pela qual o poder público impõe um ônus real sobre o imóvel particular, para possibilitar a execução ou manutenção de serviço público, permanecendo o bem na titularidade do particular. O proprietário não perde o imóvel, mas deve suportar o uso parcial pelo Estado. Já pela requisição administrativa, é quando o Estado, diante de iminente perigo público, utiliza bens móveis e imóveis ou serviços particulares de forma temporária e compulsória, assegurada indenização posterior se houver dano. A ocupação temporária se trata da utilização transitória de bens privados pelo poder público como meio auxiliar para a execução de obras, serviços ou atividades públicas. A limitação administrativa é uma restrição geral e abstrata imposta pelo Estado, decorrente do poder de polícia que condiciona o uso da propriedade privada para atender à função social. O tombamento é a intervenção estatal que impõe à propriedade o dever de preservar bem de relevante valor histórico, cultural, artístico ou paisagístico, entregando ao patrimônio cultural brasileiro. Desapropriação é a forma mais grave de intervenção, pois o Estado retira compulsoriamente a propriedade do particular, adquirindo-a de forma originária, mediante justa e prévia indenização, salvo exceções constitucionais.